Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Josué capítulo 5. Quando todos os reis dos amorreus ao ocidente do Jordão e todos os reis dos cananeus para as bandas do Bar souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que passassem, seus corações desfaleceram e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Então o Senhor disse a Josué: faz facas de pedras e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na coluna de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra tinham morrido pelo caminho no deserto, depois que havia partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem, depois do êxodo, não tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra saídos do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhes jurado que não veria a terra prometida a seus pais, terra que mana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi esta geração que Josué circuncidou. Eles tinham seu prepúcio, porque não tinha sido circuncidado durante sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até se estabelecerem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o pobre do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Os israelitas acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado, e o maná cessou de cair. No dia seguinte, aquele em que comeram os produtos da terra, os israelitas não tinham mais maná. Naquele ano, alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os amonitas e cananeus eram os dois mais importantes grupos que viviam em Canaã no momento da invasão de Israel. Os cananeus adoravam uma variedade de deuses, mas Baal era seu favorito. A cultura canaanita era materialista e sua região sensual. Os israelitas continuamente se voltaram para Baal após a sua entrada em Canaã. A adoração dos deuses dos amorreus também contaminaram a adoração de Israel e afastaram as pessoas da adoração ao verdadeiro Deus. A adoração destes deuses eventualmente provocou a queda de Israel. Os israelitas passaram 40 anos no deserto desnecessariamente, porque tinha um grande medo dos cananeus. Eles menosprezavam a fidelidade e o poder de Deus. A primeira tentativa de entrar na terra prometida falhou. Números de 13 a 14.
Aqui Israel pode ver que os cananeus tinham pavor do seu exército. Os cananeus ouviam falar das grandes vitórias que o Senhor concedera aos israelitas. Capítulo 2, do 9 a 11. E tinha esperança de que o rio Jordão retardasse a entrada deles ou se desencorajasse a entrar em Canaã. Mas a notícia de que os israelitas cruzaram o Jordão em solo seco colocou por terra qualquer esperança que os cananeus possuíam. Não menospreze a Deus. Se formos fiéis ao Senhor, Ele fará com que a grande oposição desapareça. Deus pode mudar as atitudes daqueles que se opõem nele. O rito da circuncisão marcou a posição de Israel como povo que possui uma aliança com Deus. Quando o Senhor fez o pacto original com Abraão, exigiu que cada macho fosse circuncidado como sinal de desligamento da velha vida e o início de uma nova existência com Deus. Gênesis 17, 13. Outras culturas naquele tempo usavam a circuncisão como sinal do início da idade adulta, mas só Israel usou isto como uma prova de obediência a Deus. O homem seria circuncidado só uma vez. Toma aqui que se refere ao fato de que muitos homens jovens já eram circuncidados, como no capítulo 5, versículo 5. Localizada a cerca de 3 quilômetros no nordeste de Jericó, Gilgal era o acampamento de Israel, seu cetro temporário do governo, a adoração durante a invasão de Canaã. Aqui as pessoas renovaram seu compromisso com Deus e comprometeram-se com Ele antes de tentar conquistar a terra prometida. Em Gilgal, o comandante angelical do exército do Senhor apareceu a Josué com instrução adicionais para a batalha e o encorajamento à conquista. Capítulo 5, de 13 a 15. Depois da vitória, Gilgal continuou a ser um lugar importante em Israel. Neste lugar, Saul, o primeiro rei de Israel, foi coroado. 1 Samuel 11, do 14 ao 15. Esta alegre Páscoa foi a primeira a ser celebrada na terra prometida, como está no versículo 10, apenas a terceira celebração por Israel desde a saída do Egito. A última vez foram ao pé do Monte Sinai, 39 anos antes. Esta celebração celebrava Israel sobre os poderosos milagres de Deus que os tirou do Egito. Lá eles tinham que agir sobre o medo e a pressa. Aqui eles comeram em celebração as bênçãos do Senhor e as suas promessas. Êxodo 12, para uma descrição da noite em que o anjo ignorou as casas dos israelitas. Deus fornecera milagrosamente maná para os famintos israelitas durante 40 anos no deserto. Êxodo 16, do 14 a 31. Na abundante terra prometida durante 40 anos no deserto. Aliás, na abundante terra prometida, eles não mais precisavam deste comprimento diário de comida, porque a terra estava pronta para o plantio e colheita. O Senhor milagrosamente provera o alimento para os israelitas enquanto estiveram no deserto. Aqui ele providenciava comida da própria terra. A oração não é uma alternativa para a preparação, e a fé é um substituto para o trabalho duro. Deus prepara milagrosa, e a fé não é um substituto para o trabalho duro. Deus prepara milagrosamente o necessário para o seu povo, mas também espera que todos usem seus talentos e recursos dados pelo Senhor
para que possa providenciar por si mesmo, caso suas orações não sejam respondidas. Talvez você precise estar dentro de seu alcance. Ore e peça sabedoria a Deus, energia e motivação para realizar seus anseios. Este era um anjo diferente, como está no versículo 14 a 15, o chefe do exército do Senhor. Alguns dizem que ele tinha a aparência de Deus em forma humana, como sinal de respeito. Josué tirou as suas sandálias. Embora fosse o líder de Israel, estava subordinado a Deus, o líder absoluto. Temor e respeito são as atitudes corretas para com Todo-Poderoso. Como podemos mostrar nossa reverência a Deus? Através de nossas atitudes e ações. Devemos reconhecer o poder e a autoridade, o amor profundo do Senhor. As nossas ações precisam ser exemplo, as nossas atitudes para com as pessoas. O respeito a Deus é tão importante hoje como foi nos dias de Josué. Embora o ato de tirar o sapato não seja mais o nosso modo cultural de demonstrar isso. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.